Muitas pessoas costumam dizer que o setor de distribuição de energia é um dos piores do setor elétrico. E falam que muitas das vezes a transmissão e a geração são o filé mignon, seriam os melhores ali do setor e que você não deveria, portanto, investir em distribuição de energia. Nesse vídeo nós vamos entender se essa fala é propagada pelo mercado e muitas vezes vocês acabam replicando é uma verdade ou não. Só para você entender esse vídeo, eu vou dividir aqui em 3 partes. A primeira deles, eu vou falar um pouco do setor elétrico como um todo, para colocar todo mundo no mesmo pé. Depois, eu vou falar um pouco sobre a evolução e os desafios que esse setor está passando no momento. E, por fim, eu vou trazer para vocês uma planilha. Vou trazer ali classificado qual que é o melhor setor e quanto que cada um desses setores está trazendo de resultado para o acionista, para que a gente então tenha a resposta definitiva se o setor de distribuição é bom ou não é bom. Então, vamos para a tela para a gente começar a entender tudo isso daqui, né? Para todo mundo ficar no mesmo pé, eu quero que você entenda que nós temos, grandes 4 setores, tá bom? 4 partes aqui do setor elétrico. A geração, que muitos de vocês conhecem, não tem só a hídrica, como está mostrando aqui, você também tem a eólica, você também tem a solar, você tem outras também, como a própria nuclear, tá? Você tem algumas outras fontes de geração de energia, entretanto, vamos ficar apenas com estas 3 primeiras aqui, hídrica, eólica e solar, tá bom? Na parte de transmissão, não tem muita novidade, tá bom? No máximo aqui, o que você vai poder ouvir é que existem transmissoras de corrente contínua e corrente alternada, mas é apenas uma definição técnica ali da parte de engenharia que vai dizer se a corrente vai seguir uma ou outra maneira, tá? Mas eu não vou entrar nesse ponto porque não interessa tanto aqui para os investimentos neste momento. Outra ponta, você tem a distribuição. Vamos entender o porquê agora que muitas pessoas falam que a parte da distribuição ela não é tão interessante. Por quê? Quando você pega uma geradora, você tem ali talvez 40 funcionários, mais ou menos. Quando você pega uma transmissora, você tem o quê? 10 funcionários? Quando você vai para uma distribuidora, a gente já está falando de uma casa de, por exemplo, seus 5.000 funcionários ou mais, depende um pouco aqui da região em que a distribuidora ela está inserida, porque algumas estão num estado, num município, algumas estão em mais de alguns estados, então acaba tendo uma quantidade de funcionários correspondente, tá bom? E por fim, nós temos a parte da comercialização, ou como algumas pessoas gostam de falar, que é a famosa GD, geração distribuída, em que você pode ter na sua casa, por exemplo, uma geração solar e você coloca energia de volta na rede. É uma forma ainda com uma regulamentação nova e poucas pessoas ainda têm utilizado isso, alguns desafios têm sido enfrentados, mas não é o principal que nós vamos trabalhar aqui. Eu vou trabalhar com vocês apenas a geração, a transmissão e a distribuição de energia, tá bom? Bem, depois de entender isso daqui, eu vou falar para vocês um pouco das evoluções que o setor ele está querendo. E eu peguei isso aqui no próprio site do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Ele fala de algumas projeções para 2025 até 2029. Então vamos lá. Evolução da capacidade instalada no Sistema Integrado de Energia de fevereiro de 2025 a dezembro de 29, tá bom? Esse daqui é o panorama que eles têm. Na parte hidroelétrica, eles querem crescer neste ano 46% e até 2029 chegar aqui a 41%, com 108 mil megawatts acrescidos aqui no sistema como um todo. Você tem a parte de gás também, né? Seria as termogeradoras a gás e GNL. Eles também estão pretendendo um aumento bastante interessante, né? Até 2029, chegando a 14.860 megawatts só nesse ano aqui. No ano de 2025 também um acréscimo de 7%, ou seja, o sistema como um todo está querendo crescer, mas não é só. Você tem outras fontes, como eu te mostrei. Ó, você tem a parte aqui em cima, da geração distribuída. Eles acreditam que deve crescer 15% nesse ano e até 2029 outros 21%. Você tem ainda as termoelétricas aqui, a óleo e diesel, tá bom? Essas um crescimento muito baixo, tá bom? De 0,5%. Você tem a parte de biomassa muito forte ali, com algumas empresas, como por exemplo a Raízen, que ela queima o bagaço da cana e ela consegue transformar tudo isso em energia. Eles acreditam num crescimento grande ainda até 2029. A nuclear não vai crescer muito, tá bom? 0,8%. Agora, a parte de eólica e solar, essas sim vão crescer bem. A eólica tende a crescer em 2025 14% e a solar 7,3%.
2%, pelo menos essas são as projeções que nós temos, tá? Então, como eu te falei, nós temos três principais fontes de energia e eu já vou te mostrar isso em forma de gráfico. Nós temos a hídrica, a solar e a eólica. Agora, eu coloquei para vocês como que é o cenário que era previsto, ou que eles estão prevendo para 2025, e o que eles estão prevendo lá para 2029. Mas eu peguei um gráfico que vai te mostrar a situação atual e para onde nós queremos ir. Ou seja, eu peguei o ano de 2024, como ele fechou. Ou seja, qual que era o percentual hídrico, solar, eólico, nuclear, etc, etc. E eu vou mostrar para vocês como eles querem que fique até 2029. Então, vamos entender esse gráfico aqui. Você vai poder perceber aqui, ó, 2024 e referência 2029. Ou seja, onde estamos, tá bom? Que é esse primeiro, para onde queremos ir. Você vai poder ver com muita clareza aqui o seguinte. A parte hídrica, ela ainda é bastante, 46%, e ela vai ser diluída para 41% lá em 2029. A parte eólica, que é esse azulzinho mais claro, está com 13,9% e a parte solar, que é esse amarelinho, 7,04%. A eólica vai sair desses 32 megawatts que está aqui para a previsão desses 35 megawatts lá em 2029. De igual maneira, a solar, que tem esses 16 megawatts que você está vendo aqui, vai pular lá para 2029 para 23. Ou seja, nós vamos perceber aqui que os investimentos, em grande parte, eles vão ser direcionados para onde? Eles vão ser direcionados para a parte eólica, que você está vendo aqui, tá bom? Que ela vai aumentar, e uma outra parte para a solar. Outra que você pode ver, a térmica, ela vai perder percentual, vai sair de quase 17 para 13. Legal. A geração distribuída, que hoje está em 15%, ela deve chegar a 21,5%. Ou seja, quais são os pontos mais fortes? Então, vamos lá. A parte eólica, tá bom? Eólica, a parte solar e a GD, que é a geração distribuída que eu já falei, já comentei com vocês. A parte hídrica vai perder espaço? Quer dizer que ela vai ter menos investimentos? Na verdade, não. Ela continuará tendo investimentos, entretanto, o crescimento projetado para estas outras é muito maior. Tanto é que você pode ver e conferir mais uma vez nesse slide aqui, que a hídrica ela tende a crescer alguma coisa, só que ela vai crescer proporcionalmente menos do que essas outras que nós temos aqui, considerando globalmente esses investimentos aqui, tá bom? Agora, eu quero passar com vocês uma outra parte do setor elétrico, que é a parte de transmissão. Nós vamos depois entender um fator que tem sido bastante preocupante e que a transmissão é o precursor deste problema, não pelas transmissoras em si, mas pela falta de infraestrutura. Então, vamos entender, eu tirei mais uma vez esses dados do sistema integrado. Ele comenta aqui que em 2023 nós tínhamos esses investimentos aqui e nós queremos chegar em 2028 com esse valor aqui. André, vamos melhorar um pouco mais, tá? Em 2023, nós tínhamos 171 mil quilômetros e nós queremos chegar lá em 2028 com 200 mil quilômetros. Ou seja, nós queremos colocar aproximadamente aqui, em grandes números, 29 mil quilômetros a mais de redes de transmissão de energia. André, por que você falou que a transmissora está sendo um grande problema? Por que a falta dessa infraestrutura tem sido um grande problema? E aqui eu preciso trazer para vocês um conceito chamado curtailment, ou como você vai encontrar como constraint of. Significa o seguinte, para ficar bastante fácil. Imagina que você tenha uma geradora de energia eólica lá no Nordeste. Está lá recebendo vento, está gerando a pá, está gerando energia. Quando aquela energia ela é gerada, ela tem que caminhar por uma rede de transmissão para ela chegar até, por exemplo, imaginando que esteja lá no Nordeste, chegar até o sul, sudeste do Brasil para receber essa energia. Só que eu te pergunto, e se não houver infraestrutura para escoar? E pior, imagina que você tenha tanta energia vindo do Nordeste que a rede, por exemplo, fique sobrecarregada. O que o operador do sistema ele pode fazer? Ele vai falar o seguinte, olha, você aí no Nordeste que está gerando essa energia toda, breca, porque senão vai queimar tudo, vai dar problema aqui na minha rede, vai sobrecarregar e eu vou ter muito problema. Então, essas geradoras, elas são obrigadas a cessar, a parar de gerar energia.
E você bem deve concordar comigo que se você não gera energia, você também não ganha dinheiro por isso. E é exatamente esse o problema que muitas geradoras estão enfrentando no momento. Olha só o que eu vou te mostrar neste gráfico aqui. Eu não consegui a melhor resolução, tá bom? Eu já peço desculpas, eu vou tentar fazer o máximo aqui para vocês. Mas, olha só, recurso energético está aqui marcado o eólico. Olha o que aconteceu. Toda essa barrinha, todas essas barras aqui, são empresas diferentes. Então você vai ver aqui, ó, como Copel, CPFL, Auren, tá bom? Empresas que com certeza você conhece. E olha o que aconteceu a partir de junho de 2023. Você começou a ter ali algumas determinações do operador mandando brecar a produção, pelo menos na eólica. E ó, teve aqui o seu pico lá mais ou menos em setembro de 2023, voltou a ficar normal e voltamos a ter esse problema. Por quê? Porque na parte eólica, vê se você concorda comigo, você tem sazonalidade do vento. Então você vai ver um gráfico que funciona da seguinte maneira, ele funciona assim. Então você vai ter um momento em que na região venta menos, na outro momento a região venta mais, e assim sucessivamente. Por isso, desta mesma oscilação aqui na questão do, vamos dizer assim, de brecar a produção de energia, de você ter o curtailment ou o constrained off, que é o que eu falei para vocês, tá bom? Agora, vamos ver outra. Eu falei da eólica, vamos ver da solar? Tá bom, vamos lá dar uma olhada na solar, tá bom? Tá aqui, ó, recurso energético solar. E você pode ver que a partir aqui de abril de 2024, nós começamos a ter este mesmo problema de o operador do Sistema Nacional mandar brecar a produção, ou seja, essas empresas do setor de geração de energia estão sendo extremamente prejudicadas nesse ponto. E aí, o que você precisa entender de tudo isso? Tá? Vamos voltar para o básico. Vamos pensar neste caso aqui. Se você tem a geração, ou seja, você está ali 100% gerando energia. E aí você recebe, só para fins elucidativos, você recebe aqui, por exemplo, R$1 milhão, tá bom? E aí o que acontece? O operador do sistema fala, olha, ô transmissora, você está dando conta de receber esse 100%? Não, não estou conseguindo. Ah, quanto que você vai conseguir receber? Olha, eu vou conseguir receber apenas 90%. O que significa isso? Significa que a geradora ela vai continuar com uma capacidade de produzir 100%, mas ela não poderá colocar tudo isso. Ou seja, ela vai colocar apenas 90% da geração, que é o que a transmissora aguenta, e ela terá apenas 900 mil de lucro. Ou seja, nesse caso aqui, uma redução de 10% na sua lucratividade. E a gente bem sabe que quando você tem uma redução aqui, a cotação também vai junto. Como você sabe, não é porque o operador mandou que você pare de produzir que os seus funcionários ou os juros que você tem que pagar vão parar de receber. Então, você vai ter aqui funcionários, você vai ter aqui juros. Então, veja se você concorda. Você tem uma receita menor, só que os seus funcionários continuam ali, os seus juros continuam ali e você chega a ter uma perda, por exemplo, aqui de talvez 20%. Exatamente por isso que você viu a Engie caindo tanto. Exatamente por isso que você viu outras tantas geradoras caindo muito na sua cotação. E aí eu te pergunto, será que a transmissora seria a melhor no momento? Bem, eu decidi então fazer um estudo, que é a parte final do vídeo que eu acho que é mais interessante para vocês. E eu vou propor aqui um desafio. Eu trouxe aqui essas empresas que com certeza você conhece. Taesa, que é uma transmissora pura, a Engie, que é uma geradora, pelo menos na maioria, né, porque ela tem um pouco de transmissão ali dentro, e a Celesc, que é uma distribuidora praticamente pura. Perguntando dessas aqui, qual que você acha que é a que traz o maior retorno para o acionista, considerando o preço que você paga? E aí você tem que considerar, por exemplo, o Celesc está custando lá os seus mais ou menos 75, Taesa está perto dos seus 33, a Engie está perto aqui dos seus 37, está mais ou menos esses preços aqui. Aí deixa aqui nos comentários, antes de eu responder essa pergunta aqui para você com um gráfico, com uma tabela mostrando qual que é o melhor. Deixa aqui embaixo qual é a empresa que você acha que venceria essa disputa. Então, sem mais delongas, vamos para a tabela para você entender um pouco mais a situação. Olha só que curioso. Eu vou entender com vocês como é que eu fiz essas contas para a gente colocar todo mundo no mesmo pé e depois nós vamos entender se esse meu estudo faz sentido ou não. Vamos lá. Eu peguei o lucro por ação
dos 3 primeiros trimestres de 2024. Ou seja, eu olhei ali, por exemplo, quanto que a CEMIG ela teve de lucro no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre. Aí eu somei tudo isso e deu 2,14 por ação, famoso lucro por ação, LPA. Legal, eu já entendi da onde eu tirei esse valor. Ah, André, mas tem ações que são units, tem ações que não sei o que lá, tem inúmeras formas de você falar, poxa, tem uma que lucra mais que a outra. Tá bom, você tem razão. Só que vamos entender agora uma outra coisa. Quando eu estou recebendo, por exemplo, aqui na Celesc, ó, R$15 por ação, eu pago um preço correspondente, 79, quase R$80. Só que aí o que eu decidi fazer? Qual que é a proporção do lucro que eu estou levando em relação ao preço que eu pago? Neste caso aqui, você vai poder perceber que, por exemplo, a CEMIG, que é uma distribuidora, não totalmente, tá? Mas quando eu olho para a maioria da sua receita, vem distribuição, mas ela é bem diversificada, tá? Então, a CEMIG, eu nem consideraria muito bem para esse estudo, porque quando eu olho para o EBITDA, que seria muito melhor olhar nesse caso, ela é muito equilibrada, ela tem 25% de um, 20 e poucos do outro, 30% do outro, acaba ficando muito equilibrado. Agora, vamos pegar aquilo que é puro, por exemplo, Celesc. Eu estou recebendo um valor de R$15,18 por ação, ou seja, o lucro por ação da empresa é esse. O que significa que eu, como acionista, estou recebendo, bem entre aspas, tá? Porque isso não é dividendo, eu estou recebendo o retorno de R$15. Considerando que eu estou pagando quase R$80 por cota, isso me dá um retorno, tá bom? De quase 19%. Opa! Então, eu já entendi pelo menos uma primeira coisa. O setor de distribuição não é porque ele tem margens menores que ele vai ser pior. Nesse ponto, eu gostaria só de voltar aqui para a gente ter essa compreensão. Eu deixei isso aqui, depois escondidinho, para você ver o seguinte. A Taesa tem uma margem líquida de 42%, que o pessoal adora. A margem líquida da Engie, 39%. E da Celesc, tá aqui, ó, 6,4%. Ou seja, margens muito mais baixas. E aí, nesse ponto, muitas pessoas acabam dizendo, nossa, a transmissora tem a melhor margem, por exemplo. Só isso justificaria, por exemplo, ser a melhor do setor sem você analisar completamente outra coisa? Neste caso, eu estou provando para você que não. Então, olha só, vamos voltar para essa planilha. Você pode ver que uma distribuidora pura trouxe um retorno de praticamente 19%. A ISA CETEP, né, que eu ainda gosto de chamar assim, a famosa aí, a antiga TRPL, que é uma transmissão pura, quase aqui seus 15%, tá 14,5%. Logo em seguida, Neoenergia, uma distribuidora, com um lucro por ação de 2,29 nesses 3 primeiros trimestres, com retorno de 12%. De igual maneira, olha só, eu quero que você perceba, e aí eu acho que é aqui que a gente vai conseguir tirar o mito que existe por detrás. A ISA CETEP está aqui, ó, com o terceiro lugar, vamos dizer assim. Agora, quando eu olho para a Taesa, olha onde ela está, 10% de retorno em relação ao preço que eu pago. A Alupar, 9,72 em relação ao preço que eu pago. A Auren, que muita gente gosta, tá bom? Ó, 61 centavos de lucro por ação, retorno de 7,52% em relação ao preço que eu estou pagando hoje. A EMAI, que não é tão conhecida, mas ó, 5,81. Serena Energia, que eu sei que tem algumas pessoas aqui no canal que gostam, um retorno de praticamente 2%. A Copel está aqui embaixo, ó, um retorno de 14 centavos por ação e pelo preço que você paga aqui de 8,67 dá um retorno de 1,61. Portanto, qual que é a conclusão que eu chego nesse estudo aqui? Não existe uma fórmula fácil e simples de você classificar nenhum setor da bolsa. Se você me disser, no setor de energia essa é a melhor, no setor de alimentos esse daqui é o melhor, não existe isso. Existem empresas com as suas dinâmicas totalmente próprias e que se você não fizer um estudo detalhado, você vai ouvir essas besteiras que o mercado fala e você vai fazer compras muitas vezes equivocadas. Vamos pensar um pouco. Imagina a pessoa que comprou, por exemplo, a Taesa, tá bom? Que hoje está custando os seus 33. Essa empresa já chegou a custar R$44.
E aí eu te pergunto, a pessoa que pagou R$ 44 em relação a este valor aqui que ela recebe por ação, seria o lucro por ação, qual que seria o retorno que ela teria aqui? Seria 10%? Não. Já seria bem mais baixo, muito provavelmente aqui na casa dos seus 7%. Eu vou até fazer a conta aqui com vocês, para que a gente não tenha problema com nada do gênero. Então vamos lá, vou pegar essa conta com vocês. Ó, a Taesa tem o retorno de 3,42 dividido pelos 44 vezes 100, né, para a gente ter o valor em percentual. Então daria 7,77%. Então, o que eu estou querendo te mostrar com esse estudo aqui? Que quando você opta por alguma empresa de qualquer setor, e aí especialmente aqui falando do setor elétrico, eu quero que você nunca, então escreve aqui, nunca ouça esse tipo de coisa de que um setor dentro de um outro ou um subsegmento dentro desse setor é melhor do que o outro simplesmente porque você ouviu. Faça a conta, olhe para o setor, olhe para as margens, olhe para as vantagens competitivas, olhe para o setor como um todo. Tenha cuidado quando você ouve algumas falácias de mercado de que a distribuição é ruim porque ela tem margens menores. Tá, só que você já viu, por exemplo, a receita bruta da empresa? Ela é 1000 vezes maior do que das transmissoras. Só que quando você vê que você tem uma margem menor por conta de inúmeros fatores, você fala, poxa, não faz sentido. Só que quando eu pego o lucro por ação, aí você vê que realmente você não tem nenhuma noção das besteiras que são postas no mercado. Vamos reforçar mais uma vez nessa tabela e eu já vou encerrar com você aqui. Ó, se eu pago, por exemplo, o valor de mais ou menos 22, 23 reais por uma Isacetep, tá bom? Tá aqui, ó, 23, quase 24 reais. E eu estou pagando aqui mais ou menos os seus 19 reais por Neoenergia. Ou seja, uma diferença de mais ou menos aqui uns 4 reais por ação. Nesse caso aqui, olha só, olha a diferença que eu tenho de um para o outro. Dá mais ou menos 2,4% de diferença. Poxa, é muito pouco. Mas aí eu posso pensar de outra maneira. Não, eu não tenho a ISA, eu tenho, por exemplo, a própria Taesa. Legal, olha só, você vai trocar 12 da Neoenergia por simplesmente 10 da Taesa. Ou seja, só isso daqui já mostra, pelo recorte temporal que eu fiz, que ouvir esse tipo de ideia de que as margens de uma são melhores do que as outras e simplesmente por isso um setor é melhor, é extremamente errado. Portanto, se você não vai mais cair nesse tipo de besteira, curte aqui esse vídeo porque é fundamental aqui para o canal. E antes de você sair, fica com esse vídeo aqui para você continuar seus estudos. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!